Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Sacramento, professor de filosofia. Faço parte da Rede Ubuntu Educação Popular e hoje nós estamos iniciando essas aulas, videoaula, a partir aí da introdução à sociologia. Eu estou compondo uma equipe de outros professores que eu vou estar apresentando agora, que vai ser responsáveis por essas aulas na área de sociologia do cursinho, tá ok? Então, como eu disse, eu sou professor de filosofia, também sou formado em teologia. Eu tenho também, junto conosco aqui, o Bento, o Alexandre Bento, que é professor na área de filosofia, teologia, história e também sociologia. E temos também a Júlia, que é professora de sociologia. Então, pessoal, dá um alô aí para a galera. Olá, pessoal. Bem, com vocês. Prazer estar aqui com vocês, trabalhando esses conteúdos, trabalhando essas aulas. Espero que nós consigamos aí desenvolver um bom trabalho, desenvolver um bom conteúdo, para que possa ajudar vocês aí daqui uns dias, daqui uns meses ou anos, né? Para entrarem, ingressarem aí nas universidades, irem bem no Enem, ou até mesmo para levarem isso para diversos setores da vida de vocês, das carreiras profissionais. Então, espero que nós consigamos contribuir com alguma coisinha, tá bom? Bom, também agradeço todo mundo, agradeço a parceria dos professores. Acho que esse conteúdo vai ser bem importante. Sinto falta de ter vocês dentro da aula, das aulas presenciais. A gente que é professor sente muito isso, mas é o que dá para fazer. E, enfim, os vestibulares estão aí, a gente está se propondo a continuar estudando, ajudando vocês. E no que precisar, entre em contato aí com nós. Eu sou professora do Polo Alan Soares, os outros professores são de outros polos também, mas todos nós estamos super dispostos a ajudar quem precisar, né? É isso. Perfeito. Eu estou dando aula no Santo Dias, né? E o Bento, ele dá aula no Santo Dias também e no Polo Dona Edith. Dona Edith, isso. Perfeito. Eu vou falar um pouco da dinâmica do que vai ser a nossa aula, só para os alunos aí terem noção. Então, a gente fez aí um esquema de 3 partes. O primeiro momento, né, vai ser com o Bento, ele vai fazer uma aula expositiva aí dos principais conceitos de sociologia, vai fazer uma introdução aí para nós. Após a exposição do Bento, a Júlia vai fazer uma reflexão de conceitos de sociologia que a gente pode atualizar ou aplicar nos dias atuais. Então, ela vai fazer um pouco desse bate-bola, nesse sentido. E, por último, eu farei aí uma reflexão sobre questões de vestibulares que a gente pode estar associando ao texto e à temática que vai sendo abordada. Evidente que nós 3 aqui estamos em conjunto, então vai chegar momentos ali que a gente pode colaborar com a exposição ali do colega, porque a gente está trabalhando de forma unificada. Então, basicamente, essa é a estrutura. Se vocês depois quiserem fazer comentários, fazer algum tipo de pergunta, quando esse vídeo for para o YouTube, vai ter ali as possibilidades de você colocar ali algumas questões, alguns comentários, tá ok? Então, basicamente é isso. Agora eu vou deixar a palavra com o Bento, que vai iniciar aí essa primeira exposição do tema da sociologia. Vai lá, Bentão. Pessoal, Obrigado. rapidinho. Ô, Bento, desculpa interromper. Fala, Eu queria só reforçar com eles que todas as nossas aulas, né, estão sendo pensadas em cima da apostila de sociologia da Rede Ubuntu. Então, para que eles acessem esse material e que eles assistam as nossas aulas, tendo em vista a apostila também, os exercícios que a gente está trazendo estão lá, as aulas que a gente está abordando estão sendo com base nisso. Então, que eles utilizem esse material de apoio, né, quando estiverem vendo o vídeo. Desculpa interromper. Não. Essa primeira aula normalmente ela é mais complicada, né? Que a gente está se adequando, se adaptando, grava, não grava, pode ir, vai você, vai eu daqui, mas com certeza faz parte do processo. Então essas informações que vocês estão passando, elas são fundamentais para o desenvolvimento de todo o curso, né?
onde ficarão os materiais, a questão do YouTube, a questão da apostila, tem o e-mail também, tem os grupos de WhatsApp. Então, todos esses elementos são ferramentas que a gente vai disponibilizar, que a gente vai utilizar também para poder soltar material. E vocês, alunos, aí vão ter todas essas ferramentas para poderem estabelecer também um canal de comunicação conosco. Então, enfim, não está falando demais não, Júlia, está tudo dentro do esperado. Ok, Rafael, você ia falar alguma coisa? Só para finalizar, quando a gente pensou nesse projeto, nós conversamos que a ideia, é claro, nesse momento que a gente está em confinamento, não pode ter contato físico, a gente está desenvolvendo esse trabalho, mas a ideia é que ele seja contínuo e que mesmo depois que as aulas voltarem, a gente vai procurar manter esse material para que vocês tenham aí um material de apoio, de consulta, a aquilo que a gente desenvolver também de forma presencial. Então, também essa é um projeto que a gente pretende continuar. É isso. Bom, vamos lá então. Nossa primeira aula, Introdução à Sociologia. Como a Júlia bem colocou, esse material faz parte da apostila que vocês vão ter em mãos também. E eu queria colocar para vocês o seguinte: dentro das escolas, normalmente, quando se trata da matéria Sociologia, da disciplina Filosofia, elas são apresentadas de forma que todo mundo faz filosofia, todo mundo faz sociologia, que é só uma interpretação, e dentro de alguns setores isso entra até com um certo tom de deboche, né? É comum, nós que trabalhamos em escola, nós ouvimos muito isso. Filosofia, sociologia, você pega um textinho lá, você lê, fala alguma coisa, já está fazendo filosofia, já está fazendo sociologia. Então, parece, muitas vezes, que são disciplinas que não fazem parte de um campo científico, que não tem o rigor, que não tem o método. E, infelizmente, isso é contribuído muitas vezes por professores de filosofia, professores de sociologia, que leva vamos fazer uma análise dessa música aqui, perfeita a análise, a contextualização. Todavia, se você não apresenta ali uma teoria, se você não apresenta um elemento que dá um embasamento teórico, científico para aquilo que está sendo apresentado, fica só opinião por opinião. E aí a gente tem muitas vezes problemas como nós estamos enfrentando na contemporaneidade, né? A falta da cientificidade, a minha opinião que viu o vídeo no YouTube vale o mesmo que a pessoa que fez uma pós-graduação, porque é opinião contra opinião. E não é assim. Então, nós vamos começar aqui a ver que dentro da sociologia existe todo um rigor técnico e vamos analisar como ele foi sendo desenvolvido, como ele foi sendo gerado, ok? Então, nossa primeira aula aí, ela vai ser uma introdução à sociologia para que nós entendamos o que é essa sociologia, como ela surgiu, por que ela surgiu e quais são aí os principais, os primeiros autores que vão desenvolver essa teoria, ok? Então, estamos aqui, sociologia, eu sou o Bento. Comigo aqui está a Júlia e o Rafael. Bom, sociologia, ela faz parte de um arcabouço maior que é chamado de ciências sociais. Ciências sociais, ela é composta por 4 disciplinas especificamente. Antropologia, que a Júlia vai desenvolver um pouco melhor no próximo encontro. As ciências políticas, então como nós analisamos as relações políticas, sociais, como nós estudamos essas relações de poder. Não falei, a antropologia, ela é o estudo das relações humanas, das relações culturais. A economia, ela tem esse aspecto de ciência social enquanto uma análise de processos que vão desencadear as relações e as normas da casa, que é essa sociedade, como essa organização monetária, essa organização de valores para fazer que a casa ou que a sociedade funcione. Então, a economia também não é uma ciência jogada ao léu, assim. Mês passado, Paulo Guedes, que é nosso atual ministro, ele falou que às vezes a economia ela é uma coisa imprevisível, né, que depende de diversos fatores. Mas se a gente joga que a economia é uma coisa imprevisível, então ela não é uma ciência. Não, ela é uma ciência, que ela pode ser mensurada, ela pode ser analisada, ela pode ter probabilidades. E quando você não faz isso, quando você não tem a habilidade ou a capacidade de fazer isso, de prever fatores, prever mudanças, então você não está fazendo ciência. Você é só mais um, como é o caso dele aí, só mais um que está lá ocupando o cargo e apertando o botão. Mas, como disse, nosso caso aqui hoje é sociologia. Então vamos analisar aí o que é a sociologia, tá ok? O que é sociologia?
A origem, a etimologia da palavra, né, vem do latim aí sócios, membros, ou societas, de associação, e do grego logos, ou que vocês já estão bem acostumados a ouvir essa palavra, em várias matérias, sempre a palavra, né, aparece o logos, que seria então algo como estudo da associação, estudo da sociedade, estudo de grupos. E qual que é o objeto de estudo da sociologia? As relações sociais. Isto é, sociologia ela não vai estudar um indivíduo, não vai estudar um fator isolado, mas ela vai estudar as relações que são estabelecidas entre os grupos. Relação que um indivíduo estabelece com o outro e por que ele estabelece essa relação. Então, ela não vai olhar a partir do sujeito, entendamos assim. Nós vamos analisar essa relação social, ou essas relações sociais, mas a partir de um todo que vai impulsionar a ação do sujeito, não da ação do sujeito para com o todo. É o inverso, ok? Quem vai analisar o sujeito, quem vai analisar o indivíduo, vai ser mais para o campo da psicologia, vai ser mais para o campo de uma psicanálise que vai tentar entender o porquê que o indivíduo se comporta como um indivíduo para além da estrutura social. Para a sociologia, inicialmente, não existe essa ideia de um indivíduo isolado que faz uma coisa independente da estrutura social. Ele se comporta como tal porque existe uma sociedade. Ao longo da história, nós tivemos aí vários momentos que nós podemos falar assim, ali se falou de sociedade, ali se falou de uma análise, de um estudo social, porém, nós não podemos falar de sociologia. Lá na antiguidade, o Aristóteles, no livro chamado A Política, ele vai falar que o ser humano ele é um animal político, ele vai falar que o ser humano ele é um animal social. Isso quer dizer o quê? Este ser humano, ele necessita viver em sociedades, ele necessita viver em grupos. Quando nós olhamos e analisamos os demais animais, a maioria dos animais, eles já nascem com a habilidade e capacidade para viverem sozinhos. Você vê ali, nasce um cachorro ou nasce um gato, passa ali um dia, 2 dias, ele já começa a andar, já começa a buscar alimentos, já começa a se virar. Animais maiores, como cavalos, cabras, eles já nascem e eles já conseguem sair andando, já vão buscar alimento. Então, se um animal desse perde a mãe, perde a genitora, ele sobrevive. O ser humano não. O ser humano ele já nasce totalmente dependente de alguém que cuide dele. Ou seja, o ser humano ele nasce com uma dependência social. E aí ele vai se agrupando, ele vai se juntando para que essa dependência, que inicialmente é só uma questão de sobrevivência, ela se torne gradativamente uma necessidade ou uma complexidade de relações para o trabalho, para o estudo, para a formação, para a segurança, para o cuidado e também aí para a reprodução, para a posteridade. Ou seja, o ser humano ele depende de toda uma estrutura de relações sociais. E só para dar uma cutucada aqui, isso aí a gente vai ver lá na 4ª ou 5ª aula, quando a gente vê pensamentos liberais, pensamentos neoliberais, que vão falar do protagonismo do indivíduo ou do individualismo, o Proudhon e Bakunin vão colocar que isso é contraditório, porque se o ser humano ele é social, como eu posso pregar um tipo de economia, um tipo de sobrevivência social que seja contrário às relações sociais? Como eu posso incentivar o individualismo para seres que são essencialmente coletivos, essencialmente sociais? Mas isso aí vai ficar um pouquinho para frente. Dentro do pensamento medieval, nós vamos ter aí teóricos como Tomás de Aquino, como Agostinho de Hipona, que eles não vão falar de uma sociedade a partir do indivíduo, mas eles vão falar de sociedades a partir da cidade de Deus. Então, Agostinho de Hipona ele até escreve um livro que vai ter esse título, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, onde, na verdade, a cidade dos homens nada mais é do que uma organização a partir do modelo perfeito que é a cidade de Deus. Então, o que seria, dentro desse pensamento medieval, o que seria o bom das relações sociais? Seriam modelos estabelecidos a partir do divino. Então, não existia o protagonismo dos indivíduos dentro de uma estrutura social, não existia a possibilidade de um agrupamento social que partisse de uma necessidade de resistência, de mudança, de transformação. Não havia isso. Existia o livro sagrado, existiam as religiões que determinavam o comportamento social.
e toda vez que se pretendia fazer uma mudança ou fazer uma adequação àquela sociedade, a base de análise, de reflexão para essa possível mudança tinha que ter texto sagrado. Ou seja, eu não parto do humano, não parto do indivíduo, eu não parto das necessidades sociais, eu não parto de nada disso. Eu parto de um ser celeste, de um ser divino, que vai estabelecer padrões, parâmetros para o comportamento da sociedade. Então aqui a gente fala assim, existe uma organização social, mas não existe um estudo dela, apenas uma determinação sobre como ela deve funcionar. A partir aí do período moderno, nós vamos ter, que aí se encaixa nesse período, né, que vocês já estudaram algumas vezes, é o período dos renascimentos, renascimento científico, renascimento cultural. Nós vamos ter diversas pessoas que vão tirar esse teocentrismo, essas teologias, vão deixá-las de lado e vão começar a abordar aí um aspecto mais antropológico. Vão começar a colocar mais aquilo que nós chamamos de o humanismo, ou como eu coloquei aí na imagem, o antropocentrismo. Nós vamos ter a seguinte questão: como nós devemos analisar as relações humanas, políticas, econômicas, sociais? Devemos analisá-la a partir das necessidades das pessoas. Então, esse primeiro momento aí de tirar Deus do centro da análise, ele vai dar espaço para o avanço de disciplinas. Nós vamos estudar em história, de avanço da filosofia, de avanço da ciência política, porque nós não temos ainda algo separado e específico para a sociologia. Mas muitos dos autores que surgem nesse período aí, Maquiavel, o Francis Bacon, Thomas Hobbes e muitos outros, eles vão fazer um tipo de análise que depois ele vai ser retomado pelos sociólogos, porque a análise que eles vão fazer é a partir da organização social. Ainda não leva o nome sociologia, ainda não tem o escopo analítico da sociedade como um objeto em si, mas já tem traços e já tem elementos da sociologia. E aí, quando nós chegamos no período contemporâneo, é que aí sim vai nascer a sociologia, mas ela não nasce a partir do nada. Ela vem a partir de um processo que começa depois do Renascimento. Nós vamos analisar ali o Renascimento, despertar de ideias, despertar ali de posturas, de posicionamentos diferentes daquilo que vinha da religião, daquilo que vinha do poder real, que ali no Renascimento nós temos também um combate ao absolutismo, a ideias já consolidadas de organização que o rei manda a partir da orientação da igreja, mas que não tinha nenhum espaço para a sociedade. Dentro desse renascimento, nós vamos ter também a contestação desses valores reais, desse absolutismo, contestação do antigo regime e contestação daquilo que nós vemos aqui, do modelo econômico da época, o mercantilismo. O mercantilismo ele se fundamentava e se organizava dentro do antigo regime a partir de elementos básicos, né, 4 elementos, como vocês vão estudar aí em história e aqui também em sociologia, né, a questão do metalismo. Então, o país é bom quando ele vai acumulando riqueza, você tem lá a balança comercial favorável, você tem o protecionismo e também a prática colonialista, coisas que voltam aí no século XIX, século XX, e muitas vezes parece que nós não saímos disso, né, que vocês estão sabendo, nosso presidente parece que está no período colonial ainda, né, tem aí os Estados Unidos que continuam colonizando o Brasil, mas isso é tema para outra aula também. Mas esse mercantilismo nascente, ele vai gerar um tipo de estrutura e um tipo de relação que vai impulsionar navegações, vai impulsionar comércio com outros países, vai impulsionar diversas relações, vai impulsionar a saída do campo, vai impulsionar os cercamentos, vai impulsionar ali as primeiras relações econômicas de modelo manufaturado, onde as pessoas deixam o campo, começam a formar pequenas empresas, muitas vezes de organização coletiva, que aí vai crescendo gradativamente, e isto vai gerando espaço, vai criando espaço para aquilo que nós chamamos de o capital industrial. O capital que vai ser centralizado na mão de um burguês, de um detentor de poder, e ali ele vai gerenciar o funcionamento dessa empresa e vai distribuir
o capital, vai distribuir o lucro para os seus funcionários, para os seus agregados, enfim. E o outro elemento importantíssimo aqui dentro desse período de surgimento da sociologia são as revoluções burguesas. Revolução burguesa é um termo mais genérico que a gente costuma usar para designar a Revolução Inglesa, 1642, 1688, 89, com todos os processos, foram várias revoluções dessa Revolução Inglesa. Depois nós temos a Revolução e Independência dos Estados Unidos, 1776, e aí nós temos a Revolução Francesa, 1789 a 1799, e temos também dentro deste meio aquilo que chamamos aí de Revolução Industrial. Alguns colocam 1760 para o seu início. Eu prefiro ficar aí com Eric Hobsbawm, que ele vai falar que a Revolução Industrial só tem estrutura suficiente para se consolidar a partir de 1780. Então, essas são chamadas de revoluções burguesas. Foram revoluções que modificaram toda a estrutura social, econômica, política desta Europa que estava saindo da Idade Média, que estava saindo desse poder absoluto e precisava se reorganizar. Então, esses 3 elementos, ou melhor, esses 6 elementos aí que eu apresento, Renascimento, Iluminismo, Mercantilismo, capital industrial e as revoluções burguesas, elas foram todas fundamentais para que nascesse a sociologia. Então, a sociologia vai nascer com uma necessidade de leitura deste mundo novo, a necessidade de uma interpretação deste mundo que está surgindo a partir de todos esses processos que estão acontecendo no cenário europeu. Ok, até aqui? Ok? Adorei o funil, adorei os esquemas. Vamos aqui. Então, como eu coloquei, tudo que a gente trouxe aí até agora, esses elementos, são a base para o surgimento da sociologia. Só um instante, tivemos um problema organizacional aqui. Vou ter que parar aqui que está no slide errado. Só um instante, pessoal. Como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Só que no ao vivo tem esse problema, né? É assim mesmo. Vamos ver, só verificar se é esse aqui. Devia ter visto que esse aqui tem as imagens corretas ali que eu tinha colocado. Mas enfim, sigamos. Início do pensamento sociológico, né? Quando surge esse movimento industrial, esse desenvolvimento industrial a partir dos processos revolucionários, que começa lá na Inglaterra, Bélgica, depois vai para a França e vai se expandindo por todo o território europeu, nós temos algumas promessas desse desenvolvimento, que eu elenco ali. Melhorias sociais, desenvolvimento, enriquecimento, nós vamos ter aí a ideia de um bem-estar geral, empregos em massa, qualidade de vida. E quando a gente pega a teoria, a base da teoria liberal, a base da teoria da industrialização, quando a gente pega lá Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e outros economistas, eles vão trazer justamente essa ideia. Devemos patrocinar a indústria, devemos patrocinar quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, ou seja, devemos patrocinar a burguesia, porque quanto mais o burguês crescer, mais ele vai produzir riqueza, mais ele vai abrir vagas de emprego, mais ele vai possibilitar o crescimento social. Esta é a promessa, esta é a ideia. Só que quando nós vimos o resultado da industrialização já no começo do século XIX, nós vamos ver que, na realidade social,
essas melhorias elas eram pontuais. O que quer dizer isso? As melhorias elas aconteciam como uma necessidade das empresas, das indústrias. Então, eu quero melhorar a cidade. Não quero melhorar a cidade, eu quero melhorar o espaço cidadino para que as pessoas que ali vivam possam servir na empresa. Então, não quero que a pessoa tenha a melhor condição de vida, eu quero que essa pessoa viva mais, tenha saúde para ela produzir mais. Então, não é uma relação de necessariamente eu vou melhorar a sociedade, eu vou melhorar o país, eu quero transformar tudo para o bem. Eu vou criar ali divisões dentro dessa sociedade, eu vou determinar quem são os proletários, quem são os burgueses, quem manda em quem. Eu vou fazer de tudo para que cada um fique no seu setor apropriado. Eu não vou criar ali um espaço onde o trabalhador ele vai ganhar o mesmo que eu para que um dia também ele se torne patrão. Eu vou criar uma condição onde ele vai depender do salário, ele vai depender daquilo para pagar a conta, para pagar o aluguel, para pagar um acesso à saúde, à educação, a saneamento, qualquer coisa. Então, eu crio uma divisão e dentro dessa divisão eu crio também uma dependência. Então, ao invés de nós vermos melhorias sociais de fato, nós vemos mazelas sociais. Ao invés de nós vermos um bem-estar geral, nós vemos que alguns vão ter esse bem-estar e outros não. Só paralelozinho, né? Estamos aí no dia 23 de abril de 2020. Estamos diante de uma pandemia que alguns gostam de chamar de gripezinha. E dados estatísticos, dados sociológicos aí mostram que, por exemplo, na região de Brasilândia, nós tivemos 90 pessoas que contraíram coronavírus. Dessas 90, 57 morreram. Na região do Morumbi, quase 300 pessoas contraíram a doença, só que nós tivemos 10 ou 12 mortos. E aí você vai perguntar, mas todo mundo tem acesso à saúde? Sim, mas qual saúde? Qual sistema de saúde? E isso é produto dessa divisão social. Então, para alguns, eu dou um tratamento espetacular, maravilhoso, lá no hospital do Einstein, e os outros vão para o SUS, vão ficar no corredor, produto dessas mazelas sociais oriundas aí desta organização. A questão dos desempregos, a promessa é, não, vamos dar emprego para todos. Não, mas na verdade nós vemos é uma questão do surgimento de desempregos. Mais à frente nós vamos analisar a obra do Marx, no 18 de Brumário, ele trabalha a questão do exército dos desempregados, que para o funcionamento da economia capitalista, para o funcionamento do controle patronal, é necessário que eu tenha muitas pessoas desempregadas, eu tenha gente precisando de emprego, porque aí eu consigo regular o trabalho. Se eu tenho todo mundo trabalhando, o funcionário ele pode protestar, ele pode ir além, ele pode falar, tá bom, você não quer pagar mais? Eu peço as contas aqui, eu vou trabalhar ali do outro lado. Mas se eu tenho, atrás de mim, eu tenho 13 milhões de pessoas precisando de emprego, o meu patrão fala para mim o seguinte, ó, o salário está aí, você quer, você fica, se você não quer, tem mais gente querendo trabalhar. Então a questão do desemprego, ela faz parte dessa ideologia de dominação. E além disso, nós tivemos aí também péssimas condições de trabalho. No início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam em média 16 horas diárias. As crianças, a partir de 8, 9 anos, as crianças já começavam a trabalhar com rotinas de 8 a 10 horas diárias, crianças com 9, 10 anos. A pessoa adulta chegando a 16 e às vezes 18 horas diárias, sem final de semana, sem feriado, sem nada. O salário ele era determinado pela vontade do patrão, não existiam leis trabalhistas, não existiam nenhum tipo de sindicato, não existia nada que defendesse o trabalhador. Não existia apenas a vontade do patrão, que normalmente o dono da empresa era o dono da pousada e também era o dono do mercadinho. Então, aquilo que o patrão pagava para o funcionário, ele devolvia para o patrão em forma de aluguel e em forma de compra do produto. Ou seja, todo o dinheiro voltava para a mão dele no final da história e o funcionário precisava trabalhar ainda mais. Então, esse é o nosso cenário, né? Isso é a nossa estrutura do início do pensamento sociológico. E aí os sociólogos eles vão surgir nesse espaço se perguntando como nós podemos analisar isso, como nós podemos trazer mudanças para esta realidade social.
E aí nós vamos ter um primeiro a pensar esta questão, que vai ser o Auguste Comte. Auguste Comte, francês, ele vai se dedicar aí ao estudo desta sociedade, porque ele pensava, ele entendia que a sociedade ela deveria seguir um processo de progressão contínua. Auguste Comte ele é discípulo de Saint-Simon, e junto com o Saint-Simon eles vão pensar um tipo de organização social, um tipo de fundamentação das relações sociais a partir da ciência. Então, elementos que Auguste Comte vai trabalhar. Ele idealizou um projeto de melhoria e progresso social. Ele pensa numa marcha progressiva e constante da história da humanidade. O progresso social por meio do avanço científico, tecnológico, da ordem social e da disciplina individual. Ele é o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade. E o último elemento ali, Comte já planejava o esboço da sociologia, o qual nomeou física social. E esse é o ponto importante para a gente aqui. Física social. Então, para Comte, a sociedade ela não pode ser analisada como algo meramente especulativo ou meramente teórico. O Comte ele queria fazer uma matematização da sociedade, uma forma de você conseguir controlar essa sociedade. Então, aquilo que é empregado dentro das disciplinas de ciências exatas deveria também ser empregado para a análise da sociologia. Comte acreditava que essa sociedade, que esta humanidade, ela está em uma evolução contínua, ela está em um constante processo de ressignificação, mas uma ressignificação para a melhoria. Só que isso só é possível por meio de um estudo detalhado de como fazer isso. Então eu analiso a sociedade, eu analiso as relações, eu analiso a tecnologia para melhorar, para crescer. Então não basta que eu apenas que eu dê conselhos, que eu dê orientações ou que eu mostre problemas. Não, eu tenho que analisar pontualmente quais são os elementos problemáticos dentro dessas relações sociais. Então, quando ele coloca a ideia de física social, ele está falando que esta sociedade ela precisa ser quantificada, ela precisa ser qualificada a partir de elementos sistemáticos, a partir de elementos concretos, não uma mera especulação teórica, não uma ideia vazia de sociedade, de que ela tem que ser perfeita, de que ela tem que ser maravilhosa, de que nós temos que olhar para todo mundo, mas a partir de uma análise muito bem detalhada e estruturada. E a partir desta análise, o Comte ele vai desenvolver uma linha de pensamento, uma corrente de pensamento que nós temos até hoje, que ela é chamada de positivismo. Então, Comte ele não começa a sociologia. Comte ele começa aquilo que nós vamos chamar de base para o pensamento sociológico. Ele vai colocar a sociedade como um elemento a ser analisado cientificamente. Mas ele não vai criar um método específico para a sociologia. Ele vai falar de todas as ciências. E neste processo de evolução da humanidade, Comte ele vai dizer que os seres humanos eles se desenvolvem a partir de 3 estágios. O primeiro estágio, chamado de teológico, ele vai fornecer explicações narrativas, explicações míticas, explicações religiosas. Então, mais ou menos aquele pessoal que está diante de uma pandemia e fala que vai fazer um dia de jejum para poder acabar com a pandemia. Então, é um estado teológico. Então, um estágio de entendimento e compreensão da sociedade, do mundo, das mazelas, a partir de um poder divino, a partir de uma esfera, de uma entidade mitológica. Por exemplo, hoje nós estamos aí no dia de São Jorge, então vamos aí fazer uma oração para São Jorge para matar o dragão que está matando a Terra. O pensamento religioso ele tem toda uma fundamentação, ele tem toda uma explicação. Mais à frente nós vamos trabalhar essas questões também, mas ela não pode ser fundamental para explicar relações políticas, relações sociais, relações que estão ligadas a doenças, a pandemias. Segundo ponto, chamado de estado metafísico, são teorias racionais para conjecturar as possíveis causas
dos efeitos observados na natureza. Mas esses elementos metafísicos, eles são abstratos. Então eu busco no além do mundo, eu busco, por exemplo, numa teoria do idealismo platônico, a ideia de um mundo perfeito e vou apropriá-lo, vou adequá-lo às realidades sociais. Então eu faço especulações, eu crio conjecturas, mas eu não encontro um respaldo empírico, eu não encontro um respaldo científico para comprovar aquilo que eu estou levantando. Eu apenas jogo a teoria, provo de forma lógica essa teoria, mas eu não demonstro empiricamente, eu não demonstro cientificamente a validade dessa teoria. E o terceiro estado, que o Auguste Comte ele vai chamar de o estado positivo ou de o estado científico, vai ser o estado aí onde nós vamos ter o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar o mundo por meio do entendimento dessas relações de causa, de efeito, dessas relações empíricas, dessas relações que eu vou poder demonstrar, ou seja, por meio de uma análise científica demonstrativa. É importante que nós entendamos o seguinte: para Comte, o estado teológico e o estado científico, ele não se desenvolve temporalmente, como se a gente pudesse dizer, os antigos eram teológicos e hoje nós somos científicos. Não é isso. Para Comte, uma pessoa no ano de 2020, ela pode estar no estado teológico, ela pode estar no estado metafísico, ela pode estar no estado científico. O que ele coloca inicialmente é que a humanidade, a sociedade, o pensamento científico, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Aí sim. Então, o pensamento racional ele evoluiu ao longo do tempo. Mas não quer dizer que as pessoas tenham evoluído da mesma forma. Então, eu posso ter pessoas do meu convívio que estão fazendo, como disse agora há pouco, a oração do poder para acabar com a pandemia. É uma pessoa que está no estado teológico. Entendem a diferença? Agora, eu vou ter pessoas que vão ir para a igreja, vão fazer lá o momento da oração de poder, do fogo, vão acender a vela, vão bater um tambor no final de semana ou na sexta-noite, e na segunda de manhã vão lá para o laboratório e vão fazer experimentos. Vão pegar o vírus, vão fazer lá a decodificação do vírus e tentar criar um remédio para aquilo. É a pessoa que está no estado científico. Ok? Esse ponto não é porque a pessoa está em 2020 ou que ela está no ano 2100 que ela está no estado positivo, que ela está no estado científico. É como nós nos damos ou nos relacionamos com as questões, com a ciência, que vai determinar qual estado que nós estamos. Perfeito? Bento. Oi, fala, Júlia. Queria comentar uma coisa que é interessante quando você fala nesse ponto. Por exemplo, eu queria comentar que a gente riu, né? Você falando, teve uma risadinha aqui, não sei se você percebeu, a minha e do Rafael, assim, quando você falou, a pessoa tá lá rezando, tá, pro coronavírus. E é engraçado essa nossa risadinha, né? Quando a gente ri, e a gente está sendo evolucionista, a gente está sendo kantiano, né? Nesse sentido, assim, de pensar que esses pensamentos estão no estágio mais primitivo do que o da ciência, né? Outras teorias posteriores vão relativizar isso, vão falar, bom, mas também existe. Oi? Júlia? Travou aí, Júlia. E oi? Rafa, tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Teve algum problema com a comunicação da Júlia. Tá. Enquanto a Júlia não volta aí, né, ela estava trabalhando a questão de que nós estamos voltando a um evolucionismo. O presidente da CNPq, não sei se vocês sabem, o Evaldo, ele recentemente propôs que deva ser ensinado nas instituições de ensino o chamado design inteligente, que é o criacionismo. A ciência ela vem perdendo espaço aí para essas teorias, para essas
essas conjecturas vazias, destituídas de sentido, destituídas de qualquer tipo de comprovação, mas que só vão encontrar um respaldo em livros religiosos, só vão encontrar um respaldo em pastores, padres, em líderes religiosos que vão fundamentar aquilo que eles acreditam somente a partir da fé, somente a partir da crença. E aí, gradativamente, isso vai tentando combater isso que o Augusto Comte falou, que a humanidade está numa evolução, está num constante processo de tomada de consciência. Então é importante que nós entendamos, caros alunos, que não é um combate à religião, é um combate à ingenuidade do pensamento religioso de que tudo se explica pela fé. Essa é a grande questão. O pensamento sociológico, o pensamento científico, ele não é um pensamento essencialmente ateísta, ou ele não é um pensamento que se opõe à religião em si, mas ele é um tipo de pensamento que vai buscar comprovações que podem ser buscadas por qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá ok? Rafa, eu vou dar continuidade aqui, tá? A Júlia saiu aí, deve ter dado tempo, tá? Tranquilo. Continuando aqui, pessoal. Depois de Auguste Comte, nós vamos ter aí um outro pensador, que é o Émile Durkheim. Durkheim, sim, é responsável pelo nascimento da sociologia. Ele é considerado um dos pais da sociologia, assim como Marx e Max Weber. Então, Durkheim, ele vai criar aquilo que nós chamamos de um método sociológico. Enquanto Auguste Comte, ele no seu livro da filosofia positivista, ele vai falar da sociologia, ele vai falar da necessidade da sociedade, mas ele não vai estabelecer um método próprio para a sociologia, ele vai apenas falar que é necessário que nós tenhamos essa física social. O Émile Durkheim, ele vai criar um método, o Émile Durkheim ele vai criar algo próprio para a sociologia. Então, vendo aqui nos slides, né, Durkheim formulou as regras do método sociológico e emancipou a sociologia como uma ciência autônoma. Seus estudos, então, a formação do Durkheim, incluíam direito, economia, filosofia, ciência da natureza, e nesse aspecto da ciência da natureza ele estudou com Herbert Spencer. Então, Durkheim ele tinha um conhecimento muito vasto de outras áreas do saber, de outras formas de estudar a realidade, de estudar as relações, e não necessariamente só a formação filosófica. Então, ele também tinha essa formação baseada na biologia, no direito, na filosofia e economia, ou seja, ele podia analisar diversos setores da sociedade, ele podia analisar vários aspectos, várias formas de organização social, várias organizações humanas, porque ele tinha um arcabouço teórico para fazer, ele tinha conhecimento para essa investigação. Só um momento. Júlia, você quer concluir aquele seu pensamento? Júlia? A Júlia voltou sem voltar. Continuando. Ele formulou a teoria dos fatos sociais, que afirmaria a primazia do entendimento dos fatos gerais que marcam a sociedade, isto é, que são as leis de regulação da sociedade. E ele também trabalhou na Universidade de Bordeaux, onde ele se tornou professor, onde ele foi também aí o primeiro catedrático da área da sociologia. Então, Émile Durkheim ele foi o primeiro professor de sociologia que nós tivemos. Então, o que Durkheim está trazendo para a gente? É necessário que nós pensemos em uma forma, uma relação social, que nós pensemos em uma estrutura de sociedade, mas que nós consigamos analisar esta estrutura social. Não basta que nós falemos que ela tem um funcionamento X ou Y, mas é necessário que nós tenhamos os métodos definidos para analisá-la. E esse método, e isso que o Durkheim vai colocar para a gente, ele vai trazer que a sociedade ela deve ser analisada
partir dos fatos sociais. Então, o que nós precisamos para que a sociologia se torne uma ciência? Nós precisamos definir que sociedade é, de fato, um objeto a ser estudado. Toda ciência, ela precisa de um objeto de estudo. Toda ciência, ela precisa daquele elemento fundamental que regulamenta o seu funcionamento. Então, para a sociologia, qual é o objeto específico de estudo? O fato social. Então, a partir do fato social, a partir desse objeto, a partir desta coisa, é que nós podemos falar de relações, é que nós podemos falar de política, de cultura, de religião. Então, os fatos sociais eles vão ser definidos aí como maneiras de agir, de pensar, de sentir, que apresentam uma notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Ou seja, os fatos sociais eles têm características específicas. Eles são coletivos na sociedade, ou seja, eles independem do indivíduo. Eles fazem parte de uma ideia de generalidade. Os fatos sociais eles são elementos que compõem uma estrutura muito maior do que o indivíduo. Eles são externos ao indivíduo. Então, se eu falar que eu não vou tomar banho nunca mais, problema meu, não vai mudar a sociedade. O fato social que determina esse comportamento cultural, esse comportamento da sociedade brasileira, ele é externo a mim. Ele não existe porque eu existo. Ele existe. E o terceiro fator, os fatos sociais eles são coercitivos. Eu não vou tomar mais banho. Perfeito, não vou tomar. É uma escolha individual, mas eu tenho uma regulamentação social de convívio, de relações, onde eu vou começar a chegar perto das pessoas e as pessoas vão começar a se afastar de mim, elas vão começar a me chamar de fedentão, vão me colocar apelidos, vão me colocar um monte de coisa. Ou seja, esta regulamentação social ela vai ser coercitiva à minha vontade de ser diferente desta ação social. Então, a regulamentação social ela vai impor para mim que eu estou agindo fora daquele paradigma ou daquele pressuposto estabelecido. Coloquei aqui uma linha de pensamento aqui para que nós acompanhemos, né? Então, o fato social ele caracteriza-se por generalidades, ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos. Exterioridade, ou seja, é exterior ao indivíduo. Coerção social, adotamos o idioma ou a fala da família. Nós temos ali as sanções, nós temos coisas que forçam os fatos que forçam aí que o exercício do indivíduo, que ele faça alguma coisa. E todos esses fatos sociais, eles são realidades a qual o indivíduo ele é submetido e que vão ser formulados a partir de elementos maiores do que o indivíduo, que são regras, leis, costumes, rituais e outros elementos. Ok? Emile Durkheim vai colocar então que para que nós analisemos esta sociedade é necessário que nós tenhamos um método que ele vai chamar de método funcionalista ou funcionalismo. Forma simples para a gente pensar aqui, a princípio, funcionalismo a gente pensa, eu coloquei ali do lado da imagem de um relógio com algumas engrenagens. Isso é o funcionalismo. Como algo deve funcionar. Para Descartes, a sociedade ela é um organismo vivo, um organismo que está em constante funcionamento, em constante troca, em constante reciprocidade, em constante relação. Durkheim ele vai entender que esta sociedade ela depende de todos que estão ali e para que ela funcione bem, todos devem contribuir, todos devem colaborar para o seu funcionamento. Então, aqui a primeira parte aqui, o funcionalismo se baseia na concepção teórica de que tudo existe porque tem função dentro de um todo. Então, um indivíduo, uma religião, uma cultura, um poder político, um poder policial, professor, as coisas existem dentro de um todo. Não existem
por nada. Tá ali aquela coisa, aquela pessoa, aquela função, aquela profissão existe, mas serve para quê? Não serve para nada. Não, alguma função ela tem dentro de um todo que é muito maior. Segundo o elemento, da mesma forma que a biologia olha para o corpo humano, Durkheim estabeleceu a mesma lógica e compreendia a sociedade como um corpo, como um organismo vivo. Então, como o corpo tem esses membros diferentes, mas que todas têm uma função para o funcionamento do todo, assim também Durkheim entende a relação social. E ele vai além quando ele coloca que a divisão social, isso inclusive é um livro dele, né? Que a divisão social não é um mal em si, não é um problema em si, mas é uma necessidade para a organização do todo. Mas quando nós temos dentro desse todo pessoas que estão indo contra esta normalidade, contra este funcionamento, aí o Durkheim vai falar que isso é um problema, é uma patologia social. Nesse terceiro elemento aqui no slide, um fato social é caracterizado como normal ou anormal, isto é, patológico, ou seja, se aquele fato está dentro do que seria a função dele no todo, ou se ele está agindo de uma forma desregulada, prejudicando o todo. Coloquei ali uma imagem, várias pessoas indo numa mesma direção, com o mesmo padrão de roupa, e uma pessoa vindo na direção contrária e com uma roupa toda colorida. Para Durkheim, essa pessoa ela seria ali uma anomalia, ela seria um problema dentro da sociedade. Então, a questão durkheimiana, ela vai dizer que a sociedade, para funcionar, ela tem que estar como um monte de engrenagens ou como um monte de organismos, todos bem concatenados, e cada pessoa deve fazer a sua função dentro desta relação para que o bem geral aconteça. E aí, finalizando essa exposição, o Durkheim ele vai trazer para a gente, a partir do método funcionalista, ele vai elencar 8 passos para que nós façamos uma análise de um fato ou de um problema social. Durkheim ele vai analisar, por exemplo, o suicídio. Ele vai escrever um outro livro sobre a análise da religião. Então, tudo que existe na sociedade, seja religião, seja um serial killer, seja o celular que vocês estão utilizando, tudo isso existe em função de alguma coisa. E o método de Durkheim vai falar que para que nós entendamos a sociedade, nós temos que analisar essas funções e analisar o porquê os indivíduos se manifestam, como se manifestam dentro das estruturações sociais. Ok? Então, de minha parte expositiva e introdutória, era isso. Beleza? Muito bom, Bento. Perfeito. Muito bom a exposição do Bento. Enfim, os alunos com certeza vão ficar maravilhados aí com tanta informação e perdidos também. E agora a Júlia vai fazer uma reflexão aí de uma atualização desses conceitos dentro de uma lógica aí da redação, da escrita e assim por diante, da interpretação. Vai lá, Júlia. É isso. Vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acho que dentro disso aí. Não? Ainda não. Perfeito. Vai entrar da Júlia. Oi? Aí, Ju, começou. Eu queria comentar um pouco. Eu acho essa aula um tanto até difícil, assim, porque ela é muito introdutória ainda, e a gente está mais dizendo o que é sociologia do que, de fato, acho que trazendo muitas teorias sociológicas, conceitos, enfim, né? Ela é uma aula até para justificar por que aprender sociologia, né? E dizer, olha, ela nem sempre existiu, ela tem uma história, né?
É engraçado porque eu acho que a nossa disciplina ela é muito preocupada nisso, né? Todos os livros didáticos começam com essa aula sobre porquê, da onde que a sociologia veio, enfim. Outras ciências acho que se preocupam menos com isso, de ter a sua história, né? Enfim, tratada desse percurso mesmo que ela passou. E acho ela importante. Mas o que eu queria comentar, eu tentei ainda um esforço, então, de tentar relacionar com os temas de redação, porque eu acho que a sociologia, a filosofia, elas são muito bacanas para a gente pensar. Aqui, consegui agora. Vocês estão vendo aí, né? Para a gente pensar, de fato, o que é o senso crítico, para a gente começar a desconstruir, né? Essa palavra que eu acho que a gente ainda vai falar bastante, desconstrução, desconstruir. E eu acho que a gente está, hoje, por exemplo, a gente está desconstruindo, de alguma forma, até a própria sociologia, né? Dizendo, olha, vocês não precisam achar que porque tem uma disciplina na escola de vocês chamada sociologia, que ela sempre existiu ou que ela veio do nada. Então, vamos entender de onde que ela surgiu, o porquê, enfim. Então, isso é o estímulo do senso crítico que eu queria trazer um pouco, que isso também uma dos critérios de correção, inclusive, das redações. Então, as redações, de maneira geral, a gente não é professor de redação e eu nem estou muito preocupado com a estrutura e tal, mas eu queria que vocês sempre conseguissem relacionar o que a gente traz nas aulas com os problemas sociais, sejam eles os que aparecem em redação, sejam eles problemas que estão aqui hoje, né? Seja o vírus, seja, enfim, qualquer problema que a gente esteja lidando na realidade social. E o senso crítico, então, é essa capacidade que a gente tem de relacionar uma série de elementos, organizar eles e fazer com que eles nos ajudem a compreender problemas. Então, eu queria trazer aqui um dos temas de redação, que foi a do Enem de 2015. Foi uma redação, eu não vou colocar aqui a proposta, mas provavelmente muitos de vocês vão fazer essa redação, ou já escutaram falar. Foi o ano que o Enem propôs a redação sobre violência contra a mulher. Né? O porquê da permanência da violência contra a mulher no Brasil. Então, a gente diz, bom, mas o que violência contra a mulher poderia ter alguma relação com Durkheim no século XIX, com funcionalismo, né? Enfim. E eu acho que essa redação aqui da Ana Beatriz, né, uma redação modelo que eu achei na internet, ela é um bom exemplo de um esforço da gente tentar pegar a violência contra a mulher como um fato social, né? Olhar para esse fato social e tentar analisar de uma maneira até funcionalista. Dizendo, bom, a violência contra a mulher é um problema, certo? Então, ela representaria uma anomalia na nossa sociedade. Então, como que a gente precisa fazer para que homens e mulheres, que são duas partes, né? A gente poderia dizer assim, de uma maneira meio supérflua, mas dois órgãos, duas engrenagens desse sistema, como que elas fazem para que elas operem melhor, para que elas tenham, para que elas funcionem de uma maneira melhor. E não com esse problema, com essa anomalia. Então, ela começou esse parágrafo para os alunos que estão aí, seria interessante, só joga no Google, né? Redação Enem 2015, parte desfavorecida. Se vocês colocarem o título, vocês já vão encontrar o primeiro link que aparece no Google sobre essa redação. E o primeiro parágrafo, então, ela começa: de acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Então, percebe que nessa primeira frase ela deu uma resumida muito na teoria durkheimiana, e aí ela relaciona. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. E aí ela problematiza. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência.
Então, aí ela trouxe o tema, né, específico da relação e relacionou com o Durkheim. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, aí eu acho que nos interessa menos, mas aí ela apresentou a tese dela, né? A tese dela que consiste em 2 elementos, né? O fato de haver uma valorização do sexo masculino e de ter punições lentas. Então, nos próximos 2 parágrafos, ela vai argumentar o porquê que ela acha esses 2 critérios, e no final ela faz uma conclusão, propondo também uma proposta de intervenção, né, que a gente fala, tentando solucionar. Então, ela traz uma solução que é para acelerar a questão do Estado ser lento com as punições contra a violência contra a mulher, e uma outra solução para trabalhar a mentalidade das pessoas e para que não exista mais essa valorização do sexo masculino. Então, assim, é uma redação que eu achei interessante, porque ela conseguiu, de uma forma, assim, que poderia ser interessante, né, de vocês conseguirem trabalhar os autores e as teorias que a gente traz em sociologia, em filosofia e outras áreas também, mas relacionando com os problemas sociológicos. E olhar, talvez, de alguma forma, para os problemas que as redações trazem como um fato social, né? E ser um pouco cientista nesse sentido, né? De olhar para esse fato social, tentar desmembrar, tentar analisar, ver partes e dizer o que se pensa sobre isso. Estimular esse senso crítico. Então, era basicamente isso que eu trouxe para hoje. Acho que era um paralelo assim, que eu queria trazer. Que é isso. Perfeito, muito bom, Júlia, parabéns. Muito bom, muito bom. Interessante ver justamente essa atualização do tema, né? Eu acho que, como a Júlia colocou, a menina fez muito bem essa coligação, né, de trazer aí um teórico da sociologia e analisar a questão da violência contra a mulher, né? Então, realmente ela fez uma análise aí muito, muito interessante. E aí eu vou pedir aí para a Júlia tirar aí o... Eu vou colocar aqui. Então, como ficou dividido, eu vou trabalhar, fazer uma reflexão. Oi, já coloquei já. Preparando aí, só colocar um dado. Agora que que a gente está aí nesse isolamento, né? Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, a violência contra a mulher ela vem aumentando gradativamente. E aí nós vemos a diferença, a falta da compreensão sociológica sobre os fatos. Esses dias eu li um post que dizia que é claro que a violência contra a mulher vai aumentar, porque o homem está em casa, não pode jogar bola, não pode trabalhar, não pode ir no bar, não pode se encontrar com a amiga, ele vai fazer o quê? Vai se divertir com a mulher. É normal. A culpa é de quem? A culpa é do governo que está deixando as pessoas trabalharem. Então, a falta de uma compreensão sociológica sobre patriarcado, sobre machismo, sobre diversos fatores que estão aí na nossa sociedade. Perfeito. Pode falar, Júlia. E só para terminar, porque eu acho que isso que é a nossa função como sociólogo e como filósofo, enfim, é a gente trabalhar nós mesmos, né? A gente muitas vezes olhar como... Porque a gente é pesquisador, mas a gente também é objeto, né? Nossa ciência, a sociologia, ela está tratando da sociedade, de nós mesmos. Então, o quanto que a gente também lendo os textos e estudando e aprendendo sociologia, a gente não olha para nós mesmos e fala, nossa, mas eu faço essas coisas e, meu Deus, eu preciso também desconstruir. Então, eu acho que é também uma das coisas legais de se aprender sociologia, né? Aprender sobre si mesmo também. E problematizar como que a gente vive, por que a gente vive assim, né? Será que isso precisa ser dessa forma, não podia ser de outra, né? Já que a gente está numa aula introdutória, né? Estudem sociologia, porque é muito legal também por isso, né? Sim, com certeza.
Vai lá, Rafa. Análise aí do Bento e da Júlia sobre essa questão. E aí, a gente, aqui na apostila de Sociologia, que a Júlia já falou, né, que vocês podem ter acesso, devem ter acesso a esse material que foi produzido pensando em vocês, pensando nessa preparação para o Enem e para os vestibulares de modo geral. É importante a gente colocar que quando a gente vai responder questões, a gente tem que ter muita atenção ao enunciado. Então, você precisa entender o que o enunciado está propondo, qual é a questão que o enunciado está propondo. Evidente, você vai entender melhor o enunciado também e as alternativas a partir também do seu estudo, do seu conhecimento de causa sobre aquele tema. Então, evidente, é importante você ter um conhecimento do assunto, isso, dos conceitos, isso é fundamental, mas também, se você não tiver um conhecimento da linguística, do português, da interpretação de texto, para você conseguir ter uma compreensão do enunciado, você mesmo tendo o conceito do tema, você não vai conseguir entender o que ele está solicitando. Então, prestar atenção no enunciado é fundamental para que você consiga responder as questões e também nas alternativas, é evidente. Você tem que entender a proposta, entender cada um dos elementos para que você consiga solucionar aí o que está sendo solicitado no teste, ok? Então, vamos lá. A gente vai estar resolvendo só 2 exercícios aí que tem na apostila. Desse módulo, vão ter mais 7 exercícios para vocês resolverem, só que a gente vai resolver 2 aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que a gente faz esse processo para a resolução. Esses 2 exercícios não contemplam todo o tema que o Bento colocou. Na verdade, as questões que o Bento trouxe, ela vai muito além do que essas 2 questões, mas essas 2 questões, com certeza, tocam conceitos que ele trouxe na sua exposição, tá? Então, só para vocês saberem que basicamente ela é um recorte um pouco da fala do Bento, tá bem? Então, essa questão, ela foi contemplada aí no Enem de 2016. Diz assim: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é como exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Durkheim escreveu esse recorte na sua obra Suicídio, Estudo de Sociologia, São Paulo, Martins Fontes, 2000. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base aí, alternativa A, vinculação com a filosofia como saber unificado. B, reunião de percepções intuitivas para demonstração. C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Então, olha só, eu vou deixar vocês analisarem um pouco as alternativas, tá? Para vocês pensarem sobre qual seria a resposta. Aí eu vou voltar aqui novamente, enunciado. Esse enunciado, ele é uma citação do próprio Durkheim, como ali no final da citação do enunciado está ali da onde foi tirada essa citação. Então, foi no livro que ele escreveu sobre o suicídio.
E o interessante, se vocês perceberam, ele está fazendo uma crítica, né? Ele faz uma crítica à filosofia, que de alguma forma ela lida com generalidades, e ele está trazendo a ideia que a sociologia ela não vai ficar numa divagação geral, mas ela vai procurar analisar especificamente as questões, não a partir de questões gerais, mas a partir de questões empíricas. Então, ele está falando que a sociologia, no primeiro momento, não pode ficar apenas no campo da metafísica, da divagação, da elucubração, mas ela precisa partir para uma investigação, para entender por que as coisas se deram daquela forma. Baseado nisso, a gente tem aqui, então, dentro dessa ideia, qual é o método da sociologia? A pergunta, na verdade, é como se ela estivesse colocando para Durkheim qual é esse método da sociologia. E aí a gente vai ver qual dessas alternativas se coaduna com o pensamento de Durkheim. Então, mais uma vez, eu vou ler as questões e falar qual é a correta. A primeira coloca... Oi. Antes de você falar aí, só... Sim, quando a gente vai responder questões, qualquer segmento, filosofia, história, que a questão ela é embasada em um autor específico, a gente tem que buscar saber o que esse autor pensa em linhas gerais. Quais são os pontos fundamentais para esse pensador. Então, aí em Durkheim, como o Rafa já colocou, então ele está saindo de um pensamento filosófico. Ele tem toda uma formação de biologia, onde ele vai falar de organismo, vai falar de elementos naturais. Ele tem como base da sua sociologia funcionalismo. Então não é um indivíduo, não é minha vontade, mas é o coletivo, mas é o social. Então, quando a gente tem aí na mente qual é a linha de pensamento do autor, a gente nem necessariamente para responder algumas questões a gente precisa ler o livro inteiro do cara, pegar toda a bibliografia do Emile Durkheim e ficar 2 anos só lendo ele para poder responder a questão. Não, a gente sabe as linhas gerais que ele adota, então a gente consegue responder essas questões. Ok? Rafa, todo seu. Não, perfeito. Pode falar, Júlia. 2 minutos. 1 minuto, menos. Segundo. Também uma dica de prova, que aí é dica de prova mesmo, quando você estiver lá fazendo vestibular, enfim, é sempre também ir primeiro para o enunciado da questão, ler o que a questão está querendo, dar uma batida de olho nas alternativas e aí você vai para o texto, porque você gasta também menos tempo de ficar lendo e relendo o texto, porque se você lê sem saber o que a pergunta quer ler, a pergunta vai falar, ixi, mas o que era mesmo? Então aí você vai voltar e vai reler o texto, e nisso você está perdendo tempo. Então, assim, o ideal também é que a gente vá para o enunciado, dê umas olhadas na alternativa, porque por ali você, às vezes, se você já teve a aula de Durkheim, você já conhece ele, você não necessariamente estaria lendo aquele trecho ou com tanta atenção devida, mas, enfim, lê a pergunta, lê as alternativas e aí lê o trecho, porque aí sim você vai conseguir voltar para as alternativas e acertar. Então, assim, mais uma dica de vestibulando mesmo para eles, assim. Não, perfeito, Júlia, porque essa técnica é muito interessante porque você consegue focar a partir do que o enunciado e as questões estão pedindo, você vai exatamente focar ali, né, na leitura do texto, naquilo que realmente você está buscando. Então, você vai meio que um olhar já meio direcionado a captar a informação que você precisa para responder a questão. Né? Então, perfeito essa colocação. Assim como o Bento colocou, que não adianta você entender, você ir para uma questão sendo que você não está minimamente preparado para ela. E estar preparado não significa que você vai ler todas as obras do autor, mas que você precisa ter, evidente, um conhecimento mínimo ali do pensamento em linhas gerais desse pensador, né? Senão você não vai conseguir, de fato, responder. Para pessoas que são especialistas, a gente tem que pensar, a gente tem que ter um trabalho. Imagina para pessoas que estão começando a tomar contato com esse conhecimento, você precisa, evidentemente, ter um certo contato ali, a familiaridade com o tema, certo?
Então, vamos lá. Então, a alternativa A, ela coloca, né? Então, a pergunta é construir uma sociologia com base na, né? O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na. Então, essa sociologia que ele está construindo, ela está baseado em, né, essa que é a pergunta. A alternativa A vai colocar a seguinte: vinculação com a filosofia como saber unificado. Então, a gente já percebeu que no enunciado, ele está colocando uma ruptura, que no primeiro momento a sociologia não está se unificando a filosofia, mas ela está meio que tendo uma descontinuidade, ela está procurando ser um pouco diferente a sua abordagem. Então, essa aí já dá para perceber que ela não é a mais indicada como método Durkheim. A segunda questão, ela coloca o seguinte: D, reunião de percepções intuitivas para demonstração. Essa concepção de percepções intuitivas também é algo da filosofia. A filosofia lida muito com a intuição, né? A intuição, ela é uma forma de você ter saberes, de você fazer descobertas, e aí você faz uma demonstração mais ligada, inclusive, com demonstrações lógicas, né? Dedutivas. A sociologia, assim como a ciência de modo geral, sendo empírica, ela vai ser um pouco mais indutiva, ela vai ser mais investigativa. Então, a B também parece que ela não coaduna um pouco com o pensamento de Durkheim. Vamos ver a C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Aqui também entra uma questão um pouco delicada, porque a sociologia, assim como a ciência de modo geral, ela não se propõe ser uma formulação de hipóteses subjetivas, individualistas, a partir de uma noção, a partir de uma acepção do sujeito. Mas ela vai procurar, de alguma forma, como se fosse isolar aquele fato, levar para um laboratório para fazer uma análise, não apenas de impressões subjetivas, mas de constatação objetiva. Então, nesse sentido, também, a C, ela não está linkando com o método de Durkheim. Vamos ver a D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Essa aí, né, dá para ver que ela tem tudo para ser a candidata a estar correta, porque você está falando que a partir de uma investigação mais séria, sem impressão subjetiva, sem noções teoricamente de elucubrações filosóficas intuitivas, mas a partir de uma investigação, buscar um padrão que se repete, tá? Que está para além da sua impressão e da sua opinião, e aí você consegue ver que, comparado com as ciências naturais, que também vai ter esse processo, a sociologia também vai buscar essa forma de análise dos fatos e dos dados para formar ali uma concepção. Então, parece que essa está mais de acordo. Vamos ver aí, para finalizar, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Então, aqui também não parece ser muito linkado com o processo sociológico, porque aqui a gente está falando de um processo de engajamento por uma ideologia política que você gosta, que você curte, que você de alguma forma tem afinidades. Mas estamos falando de investigação que está para além de ideologias, de posicionamentos políticos. Então, essa aí também não parece estar de acordo com aquilo que o enunciado pede. Então, a gente fica com a questão D, a alternativa D, como sendo adequada para responder aí o método de Durkheim, que é a adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E aí eu termino essa minha análise, aí passo para os meus colegas, se eles quiserem fazer algum tipo de colocação, que é o seguinte: quando Durkheim ele escreve o livro do suicídio, ele tentou investigar um padrão para além do indivíduo que de alguma forma coagia as pessoas a chegarem ao ato suicida. Então, ele não está falando de uma coisa subjetiva, mas de uma coisa objetiva, maior do que o indivíduo, que de alguma forma leva a uma ação. Se vocês quiserem comentar, fica à vontade, pessoal. Bem, quer falar? Todo seu, Júlia.
É que é interessante o suicídio, né? Porque antes do Durkheim, é uma das coisas que acontece na sociedade que, em geral, o senso comum pensa como uma coisa totalmente irracional. Ah, fulano se matou. Então, é uma coisa assim, um problema dele, né? Uma coisa assim que os psicólogos deviam se preocupar. Então, vai no psicólogo para entender depressão, suicídio, enfim. E aí o Durkheim vai ser um dos primeiros a virar e falar assim, não, mas será que o suicídio não é um problema social? Né? Até que ponto isso não é também um fato social? Uma coisa que acontece exterior, que é coercitivo e que a gente pode analisar cientificamente. Então, ele começa a fazer uma série de estudos, pegar dados mesmo, estatística, e aí ele vai separar em tipos de suicídio, vai fazer uma análise sobre isso. Então é interessante que ele pega um objeto que era para ser do ramo, e que é, de alguma forma, né? Não é que a psicologia não tenha nada a dizer sobre suicídio, não é sobre isso. Mas é que também a sociologia pode olhar para isso e falar, não, mas fulano não se matou só porque ele queria, deu a louca e pulou da ponte, sabe? Tem motivos, inclusive, que a sociedade dele fez com que ele fizesse esse ato de suicídio. Então, um pouco analisar sociologicamente isso. E é muito legal, porque é bem no limite, assim, né? É um fato social bem no limite, eu acho, do que é individual, subjetivo, e do que é também social e objeto da sociologia. Muito bom. Bento, quer falar alguma coisa? Então, Perfeito, Bento. assim, eu acredito que a gente vá mais à frente quando a gente tratar da teoria do Durkheim de forma mais específica, né? A gente vai falar disso, mas ele estabelece os três tipos, né? Que é o anômico, aquela aversão a leis, normas, a padrões estabelecidos na sociedade. O suicídio altruísta, que é aquele suicídio por uma causa, por um ideal social, algo que é maior que o indivíduo. O grande exemplo que a gente gosta de colocar é os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, né? E o outro tipo de suicídio é o suicídio egoísta. É quando a pessoa ela compreende que aquela sociedade é muito inferior a ele. Então ele é o alecrim branco, alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, né? Então ele está além da sociedade. Então são os três tipos que o Durkheim apresenta. Só que mais à frente a gente vai analisar aí por que ele vai colocar esses três nomes especificamente, o que ele quer dizer com isso. Mas sim, o suicídio ele é um problema, como ali a Júlia colocou, que está ali na linha tênue, né, entre elementos subjetivos, psicológicos e uma estrutura social maior do que esse indivíduo. Perfeito, Bento. Perfeito. Boa análise. Parece que esse último tópico aí do suicídio é o egoísta, né? Egoístico. Isso, exato. Parece que a gente tem na sociedade atualmente pessoas, né, inclusive que ocupam cargos muito de excelência, né, no sentido, pelo menos da força do cargo, que tem essa concepção, né, de ser a última bolacha do pacote, de ser a pessoa especial, iluminada por Deus e tal, enfim. Ele deveria aplicar um pouco esse método também. Acho que ia fazer um favor para a gente. Né? Mas, enfim. Sim. Vamos para a próxima alternativa, ou melhor, questão. Só lembrando que a anterior, ela dizia estava mais relacionada ao método sociológico. Essa aqui vai estar mais associada ao conceito do autor, né, de Emile Durkheim. Então, essa aqui é mais conceitual para a sociologia de Durkheim, enquanto a outra é mais ligada ao seu método, ao método da sociologia de um modo geral. Então, olha só, assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia segundo Emile Durkheim. Alternativa A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. Alternativa B, o fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. Alternativa C, o conflito de classes
base da divisão social e transformação do modo de produção. Alternativa D, a sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros. E alternativa E, a ação social, que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. Então, como eu fiz na primeira questão, vou deixar um pouquinho aí só para vocês analisarem qual alternativa mais de acordo com os conceitos de Émile Durkheim, para depois a gente fazer uma análise rápida sobre cada uma das questões. Por enquanto, vocês querem falar alguma coisa ou eu já posso ir para as vias de fato? Você pode ir, vai analisando cada uma. Tá bom. Qualquer coisa aí, vocês ficam à vontade para comentarem também. Então, vamos lá, né? A primeira alternativa, ela coloca, vamos ver se isso está de acordo com o pensamento, com a forma que Durkheim vê a sociologia. Claro que a gente está analisando qual alternativa mais está de acordo com o seu pensamento. Então, tem algumas que vão até tocar, a se aproximar, mas vai ter aquela que mais vai, de alguma forma, definir qual é os conceitos do pensador, né, do autor. Então, a primeira, ela coloca assim, a cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. Né? Como eu vejo essa questão? A cultura, ela é evidente que as relações de produção e a divisão social do trabalho, ela de alguma forma tem um link com a cultura. Mas no pensamento de Durkheim, a gente não vê que a cultura é o elemento principal da sua argumentação e, vamos colocar assim, da forma como ele pensa a sociologia. A gente vai perceber que a cultura, na verdade, ela não é um conceito para Durkheim. Então, essa palavra, esse contexto, não está, de certa forma, errado. Mas, dentro do pensamento de Durkheim, ela não é um conceito e ele trabalha como outros que a gente vai ver aí na sequência das alternativas. Porque, voltando desculpa te interromper, mas voltando para o enunciado, ela quer saber o objeto próprio da sociologia para o Durkheim, não é para nenhum outro autor. Talvez para outros autores seja outra coisa que o objeto da sociologia, mas para o Durkheim, o que é, né? Exatamente. Perfeito. Alternativa B, né? Então, ela coloca o fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. Então, a B, evidentemente, que ela já coloca um ponto muito interessante. Ela já começa falando do fato social. O Bento, na sua exposição, colocou muito a questão do fato social e também depois ele deu uma outra denominação, nomenclatura, que é uma coisa social. O fato social se torna uma coisa. E a coisa, semelhante às ciências naturais, semelhante às ciências biológicas, é aquilo que você pode isolar do todo e fazer uma análise. Então, o fato praticamente é um dos conceitos mais importantes do autor, né? Ele vai trabalhar justamente que esse fato social, ele está para além do indivíduo, e esse fato, além, ou seja, exterior ao indivíduo, é esse fato, na verdade, que vai, de alguma forma, implementar nesse indivíduo comportamentos, hábitos e costumes, para além da sua vontade. Então, com certeza, essa questão toca muito dos conceitos do autor. Vamos ver as próximas, para ver se a gente continua ainda crente que essa é a melhor alternativa. A C propõe o conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de produção. Como a Júlia comentou, se a gente pegar o conflito de classes, ele é um conceito principalmente utilizado por outros autores, como, por exemplo, o pensamento marxista vai ter o conflito de classes como um elemento fundamental, né, para causar essa divisão social do trabalho. Como eu estava conversando com o Bento um pouquinho anterior, né, enquanto Marx ele se opunha a essa divisão,
social do trabalho, entendendo que ela é problemática, ela tem toda uma estratégia de enfraquecer o trabalhador, de alienar o trabalhador, a gente vai ver que Durkheim ele não vê isso como um problema, porque ele entende que a divisão social é uma forma de você especificar as áreas de conhecimento. Então, o conflito de classes não é algo que diretamente o Durkheim vai trabalhar, mas quem vai trabalhar de forma a ver um problema nesses elementos vai ser mais o pensamento marxista. Então, essa questão também a gente não entende que ela é relevante para o pensamento de Durkheim. Ela é de um outro autor. Vamos ver a próxima. A D. A sociedade, produto da vontade da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros. Essa questão, se você entendeu minimamente o pensamento de Durkheim, você percebe que essa questão é totalmente oposta à sua teoria. Quando você trabalha a ideia que a sociedade é produto da vontade da ação do indivíduo, é totalmente o contrário do que Durkheim vai colocar. A sociedade ela vai ser algo que está fora do indivíduo, para além da sua vontade e que o condiciona. Então, essa questão é totalmente oposta ao que seria a reflexão, a conceituação do autor. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Tranquilo? Tá. Weber é que vai falar disso, né? Tá. A última, a E, ela coloca a ação social que define as Oi, desculpa, Júlia, pode falar. Não, desculpa, é que eu comentei que Weber, mas Weber vai falar que tá na E, o que come bola aqui. Ah, tá. A noção de Weber tá na E, é isso? Desculpa. Continua a ler. Tá. A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. Pode comentar, Júlia. Não, é o que Weber fala, não é o que Durkheim fala, é isso. Não, perfeito. Então, o Ben, você ia comentar alguma coisa? Não, eu só falei para a Júlia falar. Tá. Que era isso. A mesma coisa. Então, perfeito. Então, como meus amigos já colocaram, essa questão E não é que ela está errada, mas ela não bate com o pensamento de Durkheim. Então, a gente está, o enunciado ele está pedindo, não segundo as várias correntes sociológicas, ele está centralizando, dentro dessas alternativas, qual concorre com o pensamento de Durkheim, com os conceitos que ele desenvolveu. E essa E também, ela não está baseada nas concepções do autor. Então, como a gente viu, a alternativa que está totalmente de acordo com os conceitos, com a teoria que ele desenvolveu, da forma como ele pensa a sociologia, é exatamente a alternativa B. O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos, que eu já dei uma explanação por que essa alternativa se encontra com o pensamento de Durkheim, e também o Bento, quando ele expôs ali, depois do pensamento kantiano, a proposta, as teorias, enfim, toda a lógica da sociologia de Durkheim, ele também explicou, enfatizou muito a importância do fato social como uma coisa que está exterior ao indivíduo e que o condiciona. Então, basicamente, a minha parte é essa. Se vocês querem comentar, fica à vontade. Eu queria comentar rapidinho. Eu achei essa questão, ela até, assim, resume bem, né, o conceito, mas acho que ela traz uma coisa importante das humanas, que muitas vezes a gente... Eu sinceramente, não tive na escola e eu ralei muito para aprender isso na faculdade. Os meus 2 primeiros anos eu tirava notas muito inferiores, eu não entendia por quê. Até que o professor me disse assim, nas humanas você tem que usar as palavras do autor. Não adianta eu só vou saber se você lê um cara quando você reproduz também o vocabulário dele. Porque as palavras para a nossa ciência, ela não é só uma palavra, né? Então não adianta falar que Durkheim, ele fala que o objeto da sociologia é uma coisa que é um objeto
Não, é um fato social. Essa palavra não é só uma palavra, né? Ela é um conceito. Então, da mesma forma que na biologia, quando eles ensinam, sei lá, olhar para uma célula e falar, isso daqui é a membrana plasmática, isso daqui é mitocôndria, ou na física, isso daqui é força, isso daqui é inércia, não adianta eu falar numa prova ou numa redação uma outra palavra que substitua isso, porque não vai substituir, não tem nada que diga que força é força, é um conceito, entende? Se você entendeu esse conceito, você vai usar essa palavra. Da mesma forma nas humanas, né? Se você entendeu o que é fato social, você tem que usar fato social. E as palavras importam na nossa disciplina. E é uma coisa que eu acho que às vezes a gente se atenta pouco, mas quando a gente está estudando, e principalmente quando a gente trouxe lá, sei lá, redação, se você vai explicar um autor, tenta usar as palavras dele, né? Mostra que você conhece não só as palavras, mas os conceitos. E os conceitos é isso. Na matemática, um quadrado é um quadrado. Eu não posso falar que quadrado é outra coisa, né? Quadrado é um quadrado. Enfim, porque isso é um conceito, né? Então, eu queria tentar para isso, que nas humanas isso importa. Muito. E complementando aí a fala da Júlia, é interessante essa questão, que se a gente mudar ali o nome do autor, a questão ela serve para outros autores. A gente coloca ali a sociologia para Marx, letra C, conflito de classe, base da divisão social. A gente coloca para Max Weber, E, ação social, define as relações. A gente pergunta o estruturalismo do Lévi-Strauss, está ligado ali à questão A, a alternativa A, a questão da cultura. Então, se a gente muda o autor, a gente aproveita a questão. Por isso que é importante, como o Júlio, saber ali definir exatamente qual é a linha, o que a pessoa diz. É. E nas anotações, diga, Rafa. Não, pode falar, pode falar. Nas anotações, quando vocês estiverem estudando sociologia, quando vocês estiverem estudando filosofia, quando vocês estiverem estudando história, enfim, anotem com as palavras, né? Busquem as palavras que os autores usaram, que os originais usaram, né? Elas importam nesse sentido, assim. Não, perfeito. E aí, enfim, comentando o que vocês colocaram, é interessante que o que a gente chama meio que de pegadinha é um pouco isso, né? Às vezes, aquilo que o Bento e a Júlia comentou mostra muito isso, né? Primeiro, a questão de que os autores, eles têm conceitos, eles formulam conceitos para explicar ali a sua lógica, a sua filosofia, a sua sociologia, e esses conceitos são chaves. Então, quando você vê fato social, é um conceito de um autor. Ele utilizou isso para explicar uma lógica. Então, ele não se apropriou devidamente, não colocou essa palavra porque não tinha outra. Não, é uma palavra bem localizada, bem escolhida para explicar uma teoria. Muitos autores, inclusive, eles vão criar novas palavras, porque às vezes eles não vão encontrar dentro do vocabulário aí cursivo, ele não vai encontrar uma palavra que represente aquela concepção. Então, ele vai pegar e vai criar uma nova palavra. Então, é nesse sentido que a gente tem que conhecer os autores, até mesmo porque, como o Bento colocou, aqui você tem teorias de vários outros autores, né? Então, você precisa, está tudo certo, o texto não está errado, não está contraditório, né? Mas, talvez a D, ela estaria um pouco contraditória com o pensamento de Durkheim, mas ela se encaixa com outros pensadores, né? Então, o que acontece? A gente consegue, estudando, fazendo anotações, retomando os temas, entender qual é a lógica de cada autor, como é que cada um pensa, como é que cada um organiza ali a sua forma de ler e entender a sociedade. Então, essas alternativas, elas estão corretas, dado, né, o autor, dado o seu contexto. Nesse contexto aqui, a única que está correta é a B, mas num outro contexto, num outro autor, essas outras alternativas também poderiam ser contempladas como corretas. Então, é um pouco isso que, se você não entender, conseguir fazer essa distinção, você acaba analisando as alternativas e falando, mas tudo certo que está sendo falado aqui, né? Então, né? Aí se tivesse lá, todas as alternativas estão corretas, você ia assinalar que todas as alternativas estão corretas, né? E, na verdade, não. Para o pensamento de Durkheim, muitas aí entram em total contradição com aquilo que ele teorizou na sua sociologia.
É isso. Pessoal, vou tirar então daqui do texto. Oi, quer falar, Bento? Não. Eu falei, é isso, né? Eu acho que é isso por hoje. Pode falar, Júlia. Eu queria reforçar uma coisa que eu acho que eu vou reforçar em sempre, porque eu reforço sempre em sala de aula, sou muito chato com isso, mas é mania de professor, bater na mesma tecla. Eu acho que a gente tem que pensar os conceitos, né? A gente está começando agora um curso, então essa é a aula 1, e a gente já aprendeu um conceito, então, que é o fato social. E os conceitos nas humanas, elas podem ser uma metáfora, assim, é como se a gente estivesse ao longo, então, desses vídeos, montando uma mala de ferramentas, né? E os conceitos são essas ferramentas. Para cada problema social que eu queira analisar, que eu queira, por exemplo, em redação, quando aparecer violência contra a mulher, quando aparecer educação de surdos, enfim, qualquer que seja o problema, eu vou buscar nessa minha maleta conceitos para entender essa coisa. Da mesma forma que quando eu preciso, sei lá, bater um prego, eu uso um martelo, eu não uso uma furadeira, eu preciso da furadeira para outro problema, né? Quando eu quero furar. Então a gente pode pensar nessa metáfora, assim, né? Eu acho que a cada uma das aulas vocês vão conhecendo conceitos, e esses conceitos eles precisam ser guardados com muito carinho, assim, porque a depender dos problemas vocês podem usar um deles ou outro, né? Quando vocês estiverem falando de trabalho, então a gente vai usar mais os conceitos do Marx, talvez de outros autores, mas enfim, que vocês manipulem esses conceitos para que vocês comecem a ter senso crítico, para que vocês pensem os problemas. Então, acho que é isso. A gente está nessa nossa primeira aula, abrindo nossa maleta, e a gente já colocou aí alguns conceitos, né? Fato social, a gente já falou de método científico. Então, um pouco isso, assim, reforçar, e eu vou encher o saco disso nas próximas também, me aguente. Bento, quer fazer alguma fala final? Não, tá, para mim já fechou. É isso aí que vocês colocaram, a fala da Júlia é muito pertinente. E vamos também aprendendo com o tempo, né? Você bem colocou, Júlia. O ponto das humanas é isso, é o pensamento do fulano e pronto. Não é decorar texto, não é decorar páginas de livro, mas é pegar a linha de pensamento e já era. E a nossa função aqui é justamente esta, né? Tentar dar essa mastigada aí, tentar dar esta quebrada na teoria como um todo e trazer os elementos primordiais para que vocês possam aí, na hora das questões, chegarem numa resposta de forma mais fácil. Perfeito. Então, né, eu vou então para as falas de despedida, agradecer aí a explanação espetacular, muito concisa aí do Bento, né, também a reflexão que a Júlia trouxe na questão de aplicar aí esses termos a coisas do hoje, né, da atualidade, que foi aí aplicar a teoria de Durkheim à questão da mulher, né? Foi bem interessante essa analogia. E eu também trouxe aí um pouco a reflexão relacionado a resolver exercícios. Então, espero que vocês gostem. Veja o vídeo até o final. Se possível, até reveja. É sempre importante retomar, né? Faça anotação, pesquise no Google. E aí você vai ampliando tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês ir aí aprofundando nos seus conhecimentos. Então, obrigado à paciência de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente.